Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes, eu tô começando aqui mais um vídeo para o canal Redimidos, amém? Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia agora para acompanhar a leitura da Palavra do Senhor junto comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Redimidos, eu te convido a se inscrever no canal, coloca lá todas as notificações no sininho para você receber todo o conteúdo aqui do nosso canal. A gente posta vídeos com mensagens de fé todas as semanas, amém? E se você gostar desse vídeo, deixa o joinha, o like, Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe também com pessoas próximas a você, conhecidos, que possam estar precisando receber uma palavra da parte do Senhor, amém? Então, bora para a palavra! Então, agora sim, vamos lá, vamos começar a meditar na palavra do Senhor, amém? Irmãos, eu quero ler e conversar hoje sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, amém? Diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Amém, glória a Deus. A passagem falou meu coração hoje, agora há pouco, hoje de manhã, no sentido de que, meus irmãos, quando nós conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida ao Senhor, nós buscamos já de imediato a querer mais de Deus, a querer conhecer mais do reino de Deus, conhecer mais da palavra, amém? Praticar mais as boas obras, seguir as leis, os mandamentos do Senhor em nossa vida, e isso se abrange para o nosso trabalho, nosso círculo ali social. A gente costuma falar da palavra de Deus para os nossos conhecidos, na nossa vizinhança, na nossa família também, os nossos parentes. Enfim, aonde quer que você vá, quando você inicia a caminhada com o Senhor, você está afiado, porque você está naquela paixão inicial, pelo reino do Senhor, aquele amor transbordante, de tantas maravilhas que você está presenciando, que você nunca tinha vivido. A sua fé está sendo restaurada, renovada, tá crescendo dentro de você, e você quer compartilhar com as pessoas, amém? E isso é muito bom, isso é o correto a se fazer mesmo. Quando a gente aí fora, a gente descobre algo legal, bacana, a gente geralmente quer compartilhar com as pessoas, não é verdade? Se você encomenda um bolo de alguém e você gosta muito daquele bolo, o pessoal elogia, você vai fazer o quê? Você vai falar bem desse bolo para outras pessoas. Você vai até fazer propaganda de repente, de tanto que você gostou. Se você vai em algum lugar e você achou aquele ambiente agradável, bacana, que vale a pena passar essa dica adiante, você vai fazer a mesma coisa, amém? Então, a palavra de Deus, ela é algo que a gente gosta tanto, a gente tá tão assim, com sede, com fome da palavra de Deus, que a gente passa a querer compartilhar dela com as pessoas, já de cara, já de início, amém? Porém, com o passar do tempo, muitas pessoas vão se perdendo, vão esfriando, esse amor vai esfriando, que as pessoas costumam chamar de primeiro amor, que é o primeiro amor, que é quando você conhece o Senhor e passa a segui-lo, amém? Esse primeiro amor começa a esfriar, começa a estagnar, começa a ficar naquela monotonia, sabe? A mesmice. Você começa a parar de evoluir na sua caminhada, na sua vida espiritual, na sua leitura da Bíblia, no seu devocional. Você para de assistir pessoas que pregam a palavra de Deus, e aí quando você vê, você já não está mais orando tanto, com tanta frequência, você já começa a achar que de repente não tem problema um dia sem ter um tempo com Deus.
Ah, não tem problema uma semana sem frequentar lá o local que eu costumo ouvir a palavra do Senhor. Ah, não tem problema não compartilhar com as pessoas que eu conheço a palavra de Deus, não falar de Jesus mais, porque eu já falei bastante, né? A gente começa a ficar meio chato, as pessoas parecem que não gostam. Você já começa a se importar com o que as pessoas estão pensando de você. E aí quando você vê, você está esfriando, esfria sua fé, esfria sua vida espiritual, amém? E isso acontece muito com pessoas, inclusive, que nunca deixaram de ir a uma igreja, pessoas que estão frequentando há anos, mas elas estão paradas, elas não estão mais fazendo as obras de antes. A Bíblia fala para a gente voltar às obras que a gente fazia no início da nossa caminhada com Cristo. A Bíblia fala para a gente não deixar morrer esse primeiro amor, nem esfriar. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, vou ler aqui com vocês, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então aqui fala exatamente sobre o primeiro amor. Aqui é Jesus falando que aquela igreja, aquele povo tinha deixado o primeiro amor. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui dessa carta à igreja de Éfeso é que fica muito claro para mim que nós cristãos não podemos deixar o primeiro amor nunca. Não caia nessa de que o primeiro amor é algo só no início. Não, o primeiro amor ele tá aqui, ó, Jesus falando. Ele é para ser até o fim, até quando a gente partir para a glória. Então essa é a primeira coisa que aqui para mim fica muito claro, amém? E outra coisa também que eu quero comentar é que lembra de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, né? Porque é exatamente sobre o que eu tô falando aqui, né, em Pedro. Quando a gente começa a caminhada com Jesus, o primeiro amor, aquela sensação maravilhosa que a gente sente de início, de que a gente está no lugar certo, seguindo a pessoa certa que é Jesus, debaixo da proteção do nosso Pai, nosso Criador. E aí a gente começa a fazer as obras maravilhosas de pregar a palavra, o Evangelho, de falar da salvação para as pessoas que a gente ama, de compartilhar mensagens, amém? E então a gente tem que voltar a praticar isso. Na verdade, a gente não deveria parar. Amém? Então é exatamente sobre isso que o Senhor está nos alertando aqui, tanto no livro de Pedro quanto em Apocalipse. Para que a gente não deixe de praticar aquelas primeiras obras. Para que a gente seja constante. Amém? O Senhor se agrada de pessoas que são constantes, pessoas que estão sempre dando frutos, testemunhos. Amém? Glória a Deus. Então, se antes você falava do Senhor para as pessoas, volte a falar se você parou. Se antes você evangelizava, volte a evangelizar se você parou. Se você ainda tem feito, aumente, amplie as pessoas para quem você fala, para quem você compartilha a palavra de Deus, amém? Se antes você orava, intercedia e hoje você já não faz mais, volte a fazer. Se você já está intercedendo por pessoas, às vezes há meses, semanas, anos, aumente a quantidade cada vez mais de intercessão. De repente, crie um grupo de oração, de intercessão com pessoas que têm a mesma fé, né, que você em Jesus Cristo, pessoas que gostam de orar pelo próximo, porque isso é bênção para a sua vida, bênção para a tua casa, amém? Quem compartilha a palavra de Deus está fazendo a obra do reino. Às vezes você não tem o chamado para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser alguém que está à frente, né, ali da obra de Deus, mas você, assim como todo o cristão, tem um chamado que é de levar o evangelho por todo mundo, a toda criatura, amém? E aqui também, em Apocalipse, na 7ª carta à igreja de Laodiceia, diz o seguinte: eu sei as tuas obras, não falei o capítulo, né? Capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. No 16 diz: assim porque és morno e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. Que forte isso, irmãos. Não podemos ser morno. Antes a gente fosse frio, né? Frio ou quente, mas morno não. Morno é aquela pessoa que tá na igreja, que tá ouvindo, mas não tá fazendo a obra. E como eu disse e repito, a obra não é só você ir lá e ser um obreiro, um pastor, um auxiliar lá na igreja. Não é só isso. A obra de Deus, ela é levar o evangelho a todos, evangelizar, falar de Jesus para pessoas perto de você mesmo, ou para pessoas que você encontra no seu caminhar, na sua vida. Amém? As pessoas, elas precisam olhar para você e sem você abrir a boca saberem que você é de Cristo. Amém? Isso é o maior testemunho, você não precisa falar nada. Ela já olha para você e já vê que você tem algo diferente, você tem, que é a luz de Jesus na tua vida. Essa luz tem que refletir com você de boca fechada. Mas na hora que você abrir a sua boca para falar com as pessoas, elas precisam ter a confirmação que realmente você é de Jesus. Então fale da palavra de Deus, transfira tudo aquilo que você está aprendendo até hoje, tudo aquilo que você tem vivido na graça de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas venham a conhecer Jesus, para que outras pessoas venham a receber a salvação, porque a salvação é pela graça mediante fé. Tá aqui, ó, em Efésios capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, nós temos que passar para as pessoas como é a salvação, através do que vem a salvação, o que é a salvação, na verdade, para que mais pessoas sejam salvas, assim como nós. Amém? Glória a Deus! E, finalizando aqui, eu quero deixar uma palavra também aqui de Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Irmãos, prestem atenção nesse versículo pequeno, eu vou ler só a primeira, um versículo só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Mais uma vez, a gente volta lá para o que está escrito em 2 Pedro. Amém? Que nós temos que continuar fazendo bem, nós não podemos desfalecer, nós não podemos deixar de fazer as obras, né, para o reino de Deus. Nós não podemos esfriar, nós não podemos ficar morno, nós temos que continuar quentes, perseverando. Peça em oração que o Senhor, Ele dá mais ânimo, mais alegria, mais força. Amém? Peça em oração, porque o Senhor te fortalece. O Senhor, Ele vai à frente e Ele vai limpando tudo aquilo que está impedindo você de crescer na presença dEle, na fé. Amém? E tudo aquilo que está tentando atrapalhar a tua vida com Deus. Deus vai tirando, mas tem que orar, tem que ler a palavra e tem que voltar a praticar as primeiras obras. O primeiro amor tem que permanecer com você, meu irmão e minha irmã, até o fim. Se você percebeu que algo está diferente, que você já está desfalecendo, que você já não está mais como antes, com a mesma força de vontade, com aquele mesmo ânimo do início, é porque o primeiro amor está ficando morno, está esfriando e o Senhor não se agrada. Então ore e peça que Deus, na sua infinita misericórdia, te ajude, te auxilie, para que dentro de você cresça a vontade, o amor pelo reino de Deus e a vontade de fazer a obra dele, como tem que ser. Nós não podemos desfalecer nem tropeçar. E a maneira para a gente não passar por isso é procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação. Amém? Glória a Deus! Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua casa, a tua família e tudo aquilo que você tanto almeja alcançar, que o Senhor entregue a cura necessária para a tua vida, dos amados seus, que o Senhor abençoe seus caminhos, te prospere, que em nome de Jesus Cristo
você fique firme com o Senhor e que muitos outros venham a conhecer Jesus e a andar com Jesus Cristo através da tua vida, da tua pregação, da sua boa palavra, que está aqui dentro desse livro abençoado que é a Bíblia. Amém? Um grande abraço a você, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!